E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos agora para a última aula sobre os princípios básicos da evolução. Já falamos em aulas anteriores sobre as evidências evolucionistas, sobre as teorias evolucionistas antigas. Se você não assistiu essa aula, clique aí no card, é importante você ter esse conhecimento. E hoje nós vamos falar da nova teoria evolucionista, o neodarwinismo. Estão prontos? Então vamos lá. O que é o neodarwinismo? Por que o neodarwinismo, tá? Então o neodarwinismo surgiu por algumas falhas do pensamento darwiniano. Falhas essas que não foram propositais. Faltava a Darwin um conhecimento que hoje nós temos. Um processo de melhoramento do conhecimento biológico, a descoberta de DNA. Na época de Darwin, ele chegou a ler os trabalhos mendelianos, mas não entendeu. Então, do termo genética, Darwin não tinha nenhum tipo de conhecimento. Ora, se havia um ponto importante para as suas informações, como é que Darwin iria fazer algo perfeito? Então, Darwin teve suas falhas. Então, o melhoramento da visão genética dos trabalhos mendelianos e o avanço do conhecimento biológico do DNA trouxe novas informações, fazendo com que nós tivéssemos agora um neodarwinismo. Ítalo, neodarwinismo ou novo darwinismo ou teoria sintética da evolução quer dizer que muitos pensamentos darwinianos continuam ainda. Exatamente, vamos comentar sobre eles. Então, basicamente, o neodarwinismo ele tem três pilares: mutações genéticas, que é um assunto novo, Darwin não tinha esse conhecimento. Recombinação genética, Darwin não entendia como é que o DNA fazia a troca de informações, ele nem conhecia DNA, mas se manteve o terceiro pilar, que foi a seleção natural, a interferência do meio ambiente, escolhendo as melhores adaptações dentro do processo. Por isso o neodarwinismo. Eu tenho duas informações novas associadas ao pensamento darwiniano. Vamos ver agora como cada uma se comporta. Então, as mutações genéticas são mudanças pontuais no DNA. Basicamente, as mutações genéticas elas se baseiam em três tipos de mudanças: as físicas, as químicas e as biológicas, tá? Vamos falar um pouquinho de cada um. O que poderia ocasionar a mudança do DNA fisicamente? Que condição física poderia mudar o seu DNA? Os raios solares, por exemplo. Todos os dias, se você nunca prestou atenção, quando alguém falou o seguinte para você: ó, evite o sol, não saia, não pegue sol na praia de 10 às 16. Por quê? Porque esse sol muda o seu DNA. Tanto os raios UVA e UVB, eles são capazes de penetrar na sua derme e epiderme e modificar a sequência de DNA. Lembrando a você que o seu DNA codifica uma proteína e o seu DNA é formado por trincas de bases nitrogenadas: adenina, timina, guanina e citosina. A sequência de três trincas codifica um códon e um códon bota um aminoácido. Se você tem uma mudança nessa fórmula, você muda o aminoácido. Mudando o aminoácido, você muda a proteína e muda a condição genética. Então, se você tem uma mudança de DNA, você também pode ter uma sintetização de proteína diferente. Isso é muito perigoso. Outro fator que muda o seu DNA são os raios-x. E isso, aquele raio-x que você vai lá no hospital. Então nunca vou fazer um raio-x. Calma. Você que faz eventualmente um raio-x, a chance de você ter um problema genético é pequena. Mas aquela pessoa que está lá todos os dias fazendo raio-x nos outros, o técnico de radiologia, para ele é muito perigoso. Por isso que ele usa uma roupa de chumbo, fica atrás de uma placa de chumbo para tentar evitar essas mudanças. E mesmo assim, ele se aposenta 5 anos antes. Por quê? Porque a chance de ele ter um câncer é muito maior do que a sua, tá? Quando é que você tem que ter cuidado no raio-x? Quando você, por exemplo, está gestante. Você está na organogênese,
formando órgãos, aí você pode ter uma mudança irreversível no DNA do feto. E, por exemplo, casos com radiação, como o Césio 137 aqui no Brasil, em Goiânia, como Chernobyl na Rússia, foram problemas tão grandes mundialmente. Por quê? Porque a grande radiação, ela mata você, ela muda o seu DNA. E por último, raios gama, que não é tão fácil você encontrar, mas tenha cuidado aí com os seus aparelhos de micro-ondas. Se eles estiverem irradiando esses raios, você pode ter uma modificação de DNA. Outra mudança possível é por produtos químicos, e talvez o principal problema seja os agrotóxicos. Principalmente porque os agrotóxicos, eles lhe matam por magnificação trófica. Assista lá a aula de ecologia, que você vai ver que a magnificação trófica é quando você lentamente vai acumulando produtos que você não consegue liberar. Uma vez adquirido, o seu corpo não libera, eles vão se acumulando, eles vêm em pequena quantidade, quantidades imperceptíveis, atóxicas naquele momento, mas com o acúmulo desses produtos ao longo do tempo, você vai acabar fazendo o quê? Tendo uma toxicidade aumentada e aí gerando problemas como o câncer. Outro exemplo disso é os plásticos. Você pode ver aí na figura vários códigos de plástico diferentes. Você tem que ter muito cuidado. Esses plásticos, esses códigos dos plásticos, eles mostram se eles podem ou não podem, por exemplo, ser aquecidos. Você não pode estar comprando uma mamadeira de um bebê, colocando nele em banho-maria e dando para o bebê. Você não pode pegar qualquer tipo de plástico e colocar ele no micro-ondas e achar que não vai acontecer nada. Ou então, porque você nunca se perguntou, não, porque que você chega, por exemplo, numa seção de vasilhas e tem vasilha para micro-ondas, R$ 40. E uma vasilhazinha do lado de R$ 5. Pô, vou pegar essa assim, que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Aquele plástico da vasilha de R$ 40 não é igual ao plástico da vasilha de 5, de 7, de R$ 10. Aquela vasilha mais barata, ela não foi tratada. E quando ela é levada ao micro-ondas e aquecida, ou quando você coloca um alimento quente ali dentro, ela libera um produto chamado PABA. E esse produto é cancerígeno. Aquela vasilha é mais cara porque ela é feita com plástico próprio para ser aquecido, que não vai lhe causar possivelmente futuramente um câncer. E por último, os efeitos biológicos que podem mudar o seu DNA. Muitos alimentos podem mudar o DNA, então você tem que ter cuidado com algum tipo de produto tóxico que você come, e também problemas genéticos que são passados de pais para filhos, ou genes que vão se errando ao longo do tempo, né? Biologicamente, nós temos também os vírus de RNA, os retrovírus, e esses retrovírus também são capazes de mudar, não necessariamente a sequência, mas de incorporar um pedaço viral que pode atrapalhar uma sequência de DNA. Um exemplo aí é a AIDS, onde o vírus do HIV, ele instala um pedaço de RNA, né? Na verdade, DNA viral, que veio a partir de RNA retroviral, e essa incorporação gera no indivíduo a incapacidade de fazer linfócitos e, consequentemente, atrapalha processos de imunidade. De mudança ou tipos de mutação, tá? Eu tenho dois tipos básicos de mutação, as aneuploidias e as euploidias. As aneuploidias é quando você perde ou ganha um pedaço de DNA, tá? Por exemplo, o ser humano deveria ter 46, né, cromossomos. Se eu passo a ter 47, ter uma trissomia, se eu passo a ter 48, uma tetrassomia, eu sou um exemplo aneuploidico. Ou então quando eu passo a ter 45, então nós já tivemos uma aula falando de herança e sexo que fala sobre essas condições. Síndrome de Patal, Edwards, Down, Klinefelter, Turner, que são aneuploidias de ganho ou perca de um DNA, um cromossomo. Quando eu ganho um bloco completo, eu tenho aí uma euploidia.
tá? O que é comum? Ter 46 cromossomos, né? Ser diploide. Se por um acaso não veio um bloco total de 23, eu sou haploide, eu vou ser abortado. Ou então se eu ganho um bloco total, em vez de ter 46 cromossomos, eu passo a ter aí, eu passo aí ter a 69, 92, eu tenho condições euploides. O interessante é que eu tenho vários tipos de perca de DNA, né? Eu posso perder pedaços, eu posso ter translocação, eu posso ter deleção, eu posso ter inversão de sequências de DNA, eu posso ter duplicação de pedaços de DNA. O importante é você entender que essas percas, duplicações, inversões, elas mudam a leitura do seu DNA. O seu DNA é um livro que tem que ser lido constantemente e geralmente ele vem em pares. E às vezes você não lê aquele DNA errado porque um lado está errado e o outro está certo. E eu lendo o lado certo basta. Mas quando eu perco o lado certo e só tem o lado errado, ou quando eu troco a informação, ou quando eu troco a posição dessa informação, eu vou gerar aí anomalias que podem gerar doenças, que podem gerar condições, que podem me levar à morte. O próximo fator ligado ao neodarwinismo é a recombinação gênica, coisa que Darwin não conhecia. Darwin não conhecia mitose nem meiose. Darwin não conhecia DNA. Os trabalhos de Mendel eram trabalhos matemáticos. Nem Mendel conhecia esse fator de DNA e de meiose, por exemplo. E o fator preponderante que trabalha no processo de recombinação é a gametogênese. A gametogênese é a fabricação de gametas a partir de uma divisão celular chamada meiose. É uma divisão redutiva, onde eu saio de uma célula diploide de 46 cromossomos e no final de todo o processo eu chego numa célula com 23. De uma de 46, eu faço 4 de 23. Mas o grande que dessa questão é um fenômeno que ocorre na meiose chamado crossing over. O crossing over, ou permuta, ou trocas de quiasma, nada mais é do que o embaralhar de cartas. Incrível! Você não tem um baralhinho? Antes de jogar, toda pessoa embaralha. Para quê? Para que na próxima mão que você jogar, as cartas não venham juntas. Eu já tive um jogo, as cartas já estão postas na mesa, já estão em sequência. Se eu junto e distribuo, fica mais fácil jogar. Agora, se eu embaralho, se eu misturo as informações, respeitando o bloco do baralho, agora o jogo fica mais dinâmico, o jogo fica mais dinâmico, o jogo fica mais variado. E é isso que teu corpo faz. O teu corpo nada mais, nada menos embaralha as informações respeitando as sequências de cromossomo, fazendo com que cada gameta fabricado tenha uma sequência diferente. Mas Ítalo, como é que ele pode ter uma sequência diferente se ele vem na mesma célula? Entenda, jovem, a mesma célula vem de dois indivíduos. Você é uma mistura do seu pai e da sua mãe. E seu pai e a sua mãe formou você a partir de um crossing over e formou seu irmão, que é igual ao DNA, mas é diferente na sequência. Isso explica por que você e seu irmão e a sua irmã casarão com outras pessoas também diferentes de sequência de pais e formarão filhos diferentes. Porque o crossover age. Então isso é importante compreender. Fatores seletivos vão agir de maneira diferentes em indivíduos que têm sequências diferentes. Sequências de apoio, sequências de divisão, sequência de aporte. Eu e meu irmão podemos vir do mesmo pai, mas responder de uma maneira diferente a uma doença. E por último, o pensamento darwiniano da seleção natural, que é simples, o animal mais bem preparado dentro das mutações. Só que entenda, eu agora não apenas sou selecionado pelo ambiente, eu sou selecionado pelo ambiente respeitando fatores mutagênicos, respeitando fatores recombinantes. Olha essa foto.
ela foi muito utilizada nas explicações de Darwin. Darwin, quando era jovem, observou que no bosque próximo à casa dele tinha muitas mariposas brancas e quase nenhuma mariposa preta. Porque as mariposas brancas elas se escondiam no tronco das árvores, enquanto as mariposas pretas eram mais bem observadas pelas aves que iam logo comê-las. Então você tinha praticamente 8 mariposas brancas para 2 mariposas pretas dentro de uma classe de 10. Mas Darwin passou um tempo fora, viajando. Darwin estava na época da Revolução Industrial Vitoriana. O estabelecimento de fábricas que queimavam carvão era muito comum. Uma fábrica se estabeleceu perto da casa dele. A fuligem da fábrica sujou as árvores, modificando a seletividade do ambiente. Agora eu tenho uma árvore suja de fuligem de carvão, aonde a mariposa preta, que antes estava desfavorecida, agora está favorecida, ela não é vista. Olha na figura, ela se camufla. Enquanto aquela mariposa branca, favorecida anteriormente, agora está em desvantagem. O que ele observou rapidamente? A mudança de favorecimento, e agora ele observa 8 mariposas pretas para cada 2 mariposas brancas. Bem, pessoal, essa foi a aula de neodarwinismo. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido as variantes espero que vocês tenham gostado, compreendido o que é o neodarwinismo, qual é a diferença do neodarwinismo para o darwinismo, e eu espero que vocês com essa base consigam ter aí uma ideia sobre processos evolucionistas. Eu agradeço a atenção de vocês, tá? Haverá um próximo vídeo com exercícios sobre essa teoria evolucionista. Eu espero que vocês assistam esse vídeo, façam um exercício. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado pela atenção e tenham um bom dia.